Fala pessoal, hoje a nossa aula aqui, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval e a fragmentação política do Ocidente Europeu. Vamos entender isso junto. Os romanos eles constituíram um grande império, o maior da antiguidade, com uma marca bastante profunda para a cultura daquele tempo. Acontece que esse império gigante, contraditoriamente, por ser tão grande, tão gigante, trouxe problemas para a administração. Os imperadores romanos, por exemplo, tinham dificuldade de controlar os impostos, às vezes de fazer chegar os mantimentos, fora que boa parte do crescimento do Império Romano se fazia por meio de conquistas militares. Conforme essas conquistas militares foram deixando de acontecer, esse império gigante foi enfrentando dificuldades também. Isso levou a um processo que os historiadores chamam de ruralização. Isso queria dizer o seguinte: nas principais cidades romanas, de determinado momento do Império, por volta lá do século III, começou a enfrentar algumas dificuldades, como falta de mantimento e fora ataques e invasões de reinos germânicos, que eram pelos romanos chamados de bárbaros. Isso gerou um problema sério, porque as pessoas começaram a considerar morar nas cidades romanas muito complicado e muito perigoso. Isso fez com que muitas dessas pessoas deixassem as cidades. Por isso, uma ruralização, ou seja, as pessoas saíram das cidades, do espaço urbano, para ir para o espaço rural, para o campo. Com isso, o Império Romano do Ocidente começa a se ruralizar. Na época em que essa ruralização começa a acontecer, surge um tipo de trabalho que se tornaria muito comum na Europa medieval, ou seja, logo após o fim do Império Romano, que é chamado o regime do colonato. O colonato funcionava da seguinte maneira: essas pessoas deixavam as regiões urbanas e iam para o campo em busca de uma oportunidade de trabalho. Acontece que as terras do campo, em geral, tinham um dono. Então, funcionava da seguinte maneira: essas pessoas ofereciam o trabalho na terra, que elas não possuíam, trabalhavam e, em troca, davam parte dos alimentos para o dono da terra. Era uma troca, portanto. Esse regime de colonato ele ganhou muita força nesse período de decadência do Império Romano e se tornaria, com várias alterações, uma marca do período medieval, período que veio logo depois o fim do Império Romano. Foi durante esse processo de ruralização e de fortalecimento do regime do colonato que aconteceram também as chamadas invasões bárbaras. Vocês vão ver por que eu estou usando aspas aqui para falar de invasões e por que esse termo é muito difundido. Vamos lá, vamos entender isso melhor. Toda a extensão do Império Romano do Ocidente era ocupada pelas tropas e pelo povo romano. Mas nas bordas do Império tinham alguns outros reinos, os chamados reinos germânicos, como os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os suevos, enfim, um sem número de reinos, um número bastante grande de reinos que tinham outras formas de organização política. O que acontece? Conforme o Império Romano do Ocidente foi se enfraquecendo, essas figuras dos reinos germânicos começaram a ocupar as regiões na borda do Império e, em alguns lugares, de fato, invadir. Eu falei das aspas e falei dessa expressão que tem outro sentido, porque nem em todos os lugares foi de fato uma invasão. Em alguns lugares, os reinos germânicos, as figuras do reino germânico, os reis dos reinos germânicos, eles passaram a conviver com os políticos romanos locais e aos poucos foram se misturando a eles. Fato é que o Império Romano do Ocidente, lá para o fim do século III e depois no século IV, enfim, diante, já era um império bastante diferente do que tinha sido e estava num processo de enfraquecimento. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para a gente falar um pouco dessa diversidade que acabou fragmentando o Império Romano. Toda essa área aqui, que agora você está vendo com várias cores, vários reinos diferentes, era, na verdade, tudo isso era o domínio do Império Romano do Ocidente. O que acontece? Com esse processo de invasão e, em alguns casos, de combinação com as elites locais, os reinos foram tomando conta daqueles territórios. O reino suevo, o reino visigótico, aqui o reino franco, os burgúndios, o reino ostrogótico, vários outros exemplos. Você não precisa se preocupar em decorar todos esses nomes. Eu quero que você entenda o seguinte: por conta dessa crise do Império Romano, que veio do fato do Império Romano ser gigante e difícil de administrar, no lugar de um grande império surgiram vários reinos. Por isso é que a gente diz que o império se fragmentou, ou seja, ele quebrou. E essa grande unidade territorial, ela acabou. Não à toa, quando isso aconteceu,
os historiadores marcam o fim da chamada Idade Antiga. Esses reinos, os reinos germânicos, eles tinham muitas diferenças entre si, mas eles tinham algumas coisas em comum. Por exemplo, em geral eram monarquias, eram lideradas por reis, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os reis também se achavam donos desses reinos. Tinham, portanto, costumes bastante diferentes em uma série de aspectos dos romanos. Então, necessariamente, a Europa que surge da fragmentação desse império é uma Europa bastante diferente. É uma Europa que não traz só elementos do reino germânico, ela combina elementos dos reinos germânicos com elementos do Império Romano, que lá para o seu final já havia se cristianizado, ou seja, já havia assumido o cristianismo como religião oficial, e todo esse período que vem depois, que a gente chama de Idade Média, ele é uma mistura entre referenciais dos povos germânicos e o que sobrou do Império Romano do Ocidente. É legal a gente pensar que muitos dos países europeus até hoje, olha lá, dá para reconhecer alguns aqui, né? Portugal, Espanha, França, muitos desses países vêm nessa época em que há uma junção de valores germânicos e românicos, ou romanos, né? A sua formação nacional. Eles olham para esse passado e identificam ali a formação desses países na atualidade. Eu destaquei aqui com vocês também que essa troca de informações entre germânicos e latinos, né, ou seja, a tradição latina, os romanos, gerou uma série de línguas diferentes também. Olha que interessante esse quadro. As línguas neolatinas, ou seja, as línguas que puxaram mais a tradição do Império Romano, né, o português, o espanhol, o italiano, o francês, o romeno, diferente das línguas germânicas, né? Inglês, alemão, neerlandês, sueco, dinamarquês, norueguês, mostra um pouco o que era esse caldo da Europa que viria a ser a Idade Média. Para a gente encerrar, o principal é você perceber que daquele grande império que tinha uma grande unidade e importante extensão territorial, aos poucos foi entrando em crise por conta desse processo de ruralização que se agravou com as invasões germânicas e o resultado disso foi uma Europa bastante dividida e que se dividiria cada vez mais. Ainda que uma vez ou outra, um reino desse conseguisse uma extensão de terra um pouquinho maior, como foi o caso do Reino Franco, que virou Império Carolíngio, mas logo depois se dividiu também. E esse período de 10 séculos, do fim do Império Romano até o início da Idade Moderna, a regra na Europa Ocidental era a fragmentação política e a divisão, que vai ser uma marca muito importante daquilo que os historiadores chamam de feudalismo, que aí é um papo para outros encontros da gente. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.